Graça e paz. Que Deus ele venha nos alcançar essa manhã. Esse é o seu irmão, Pastor Santos. Essa minha parcela de contribuição para que todos nós possamos dividir o alimento espiritual, logo após Deus está realizando uma oração. Deixa aqui uma oração. Deus se importa com você. Ouvir uma mensagem, uma palavra da parte de Deus. Deus se importa com você, sofrendo perseguições. Sua alma. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa. Prepare aí um pouco com água, se você assim desejar. Se tiver uma Bíblia também, pegue aí ao seu alcance e abra no Evangelho de Lucas. Deus se importa com você. Lucas capítulo 12, versículo 35. Só depende de Palavra do Senhor. você pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus é maravilhoso. Deus se importa com você. Só depende de você pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Porque chegou o tempo de vencer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha poder estar aqui ao vivo, trazendo uma mensagem, e não só a preocupação de estar ao vivo, mas sim de poder saber que essa mensagem ela vai poder ficar aqui registrada, né? Nessa plataforma do Facebook, do YouTube,
e saber que a gente pode estar contribuindo com o Evangelho. Nós temos visto aí e vivido dias em que a gente tem percebido o quanto as pessoas elas têm sido mais imediatistas e têm vivido mais as suas preocupações do que se voltado para as coisas de Deus e para as coisas espirituais. E há momentos que a gente precisa dar uma pausa, né? A gente precisa parar um pouco, colocar um freio, pisar um pouco no freio, desacelerar para a gente poder receber da parte de Deus o que Deus ele quer para a nossa vida, tá bom? Então, para você que estiver entrando aí agora, seu irmão que vos fala, o Pastor Santos, esse programa Mensageiro das Boas Notícias, que tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, onde nós temos o objetivo de trazer até você uma palavra de fé, de esperança, palavra de Deus, que ela venha fortalecer sua alma, sua fé, aumentar sua fé, que ela venha te recobrar cuidados, porque a gente precisa estar em todo o tempo vigilantes, né? Há uma necessidade de vigilância em nossas vidas. A gente trabalha, a gente tira lazer, a gente aproveita a vida de diversas formas, a gente usufrui desse dom que Deus nos dá, Deus nos deu, para tudo aquilo que o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, ele almeja, mas muitas vezes a gente não tem percebido se nós realmente temos feito aquilo que é o desejo de Deus. E eu estou aqui com a Bíblia aberta para poder compartilhar uma mensagem da parte de Deus para aqueles que terão paciência para ouvir, ficarão online ou ouvirão depois um momento apropriado. Está no Evangelho de Lucas, Lucas 12:35. Lucas 12:35. Palavra de Deus. E diz assim: a vigilância diz assim: estejais cingidos, ou melhor, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possa abrir-lhe. Veja que o desejo do Senhor deixado nessa parábola do servo vigilante, nesse Evangelho de Lucas, é que exatamente eu, você, nós temos que viver aguardando esse retorno, porque essa é a esperança hoje que nós temos da vinda do Senhor. Se Ele não tivesse prometido que voltaria, que viria buscar a igreja dele, que nós somos, né? Nós somos templo do Senhor, templo do Espírito Santo. Então, certamente, não haveria de que ou porquê a gente aguardarmos esse retorno dele. Imagine você que trabalhasse para alguém em sua casa e que esse alguém saísse e não dissesse que voltaria, como você ficaria aguardando? Então você descansaria, dormiria, cuidaria dos seus afazeres da forma que você viesse a
a desejar fazer, que convenhesse, né, fazer, forma que convinha ser feito, e você não o aguardaria, não esperaria o retorno do seu Senhor. Mas se porventura aquele que seria o dono da casa, ele avisasse que sairia e voltaria, então lógico que a gente teria que ficar atentos ao retorno do dono da casa, do Senhor da casa, aquele a quem a gente teria que aguardar. E esse dono, na parábola é falado, esse Senhor ao qual eu me refiro, é exatamente o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Esse sim é o dono da igreja. É ele que nós temos que estar o tempo todo aguardando, né, a sua vinda, a sua chegada. Cingindo os lombos quer dizer preparados. A expressão cingir os lombos sugere estar preparados. Candeias acesas significa cheios do Espírito Santo. É o que nós precisamos, de fato, verdadeiramente, saber se nós estamos com lombos cingidos e candeias acesas. Será que nós estamos realmente com o lombo cingido e as candeias acesas, para que, se porventura o dono da igreja, o dono da casa, esse nosso Senhor, ele tão somente encontre a gente pronto e preparado? Lucas 12, 35 é uma revelação profética que a gente precisa ter esse entendimento, ter esse conhecimento, ter essa visão do reino, visão espiritual. A palavra é clara. Estejam cingidos os vossos lombos. É um dever nosso. Nós temos que entender que isso é uma necessidade. Estar pronto, estar preparado para a ação, pronto para a chegada, pronto para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a esperança que cabe para o evangélico, para o católico, cabe para o muçulmano, para o kardecista, para o umbandista, para o ateu, para toda a raça. Não podemos viver dispersos como quem não tem nenhum tipo de perspectiva de para onde a nossa alma, o nosso espírito, ele irá. Eu respeito a crença de todos em acreditar naquilo que convém. Há quem acredita em reencarnação, há quem acredita em falar com os mortos, há quem acredita em deuses estranhos. Cada um tem direito de professar aquilo que acredite. E eu estou aqui nesse exato momento professando aquilo que o meu coração, a minha alma me dá condições de crer e também de esperar. Não podemos apenas usar esse espaço com a finalidade, com o objetivo, com o intuito de poder pregar mensagens de motivações que você vai prosperar, que você vai vencer, que você vai ter isso, vai ter aquilo, que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, sendo que o Evangelho de Cristo, da cruz, ele não tem essa proposta. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições. O que há como expectativa
no Evangelho são as aflições, são as batalhas, são as lutas que nós travamos, enfrentamos dia a dia. Dia a dia nós temos visto o quanto tem estado difícil servir ao Senhor e viver aqui. Está sendo difícil viver nesse mundo. Isso não é novidade, claro que não é novidade. Mas por isso que a Bíblia fala que mais felizes são aqueles que já partiram, né? Porque estão descansando, né? Aqueles que, claro, partiram em Cristo. Estão livres de todo sofrimento. Tristeza para aqueles que partiram sem Cristo, mas felicidade para aqueles que já deixaram esse plano terreno, terrestre, que é só de aflição. Eu não consigo entender outra coisa. Eu não consigo ver outra coisa, a não ser aflição, dores, tristezas. Tem coisas que são relevantes, sim, mas eu não posso ter prazer nas coisas desse mundo. A Bíblia deixa claro que quem amar a sua vida nesta vida, perdê-la-á na vida eterna. Eu não posso acreditar, não é que você não tem que viver essa vida, desfrutar dela de maneira que você se sinta beneficiado por isso, não. Eu desejo que todos sejam beneficiados por essa vida. E você saiba viver. Saiba viver. Cuide da sua alma, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, né? Administre bem sua vida. Isso aí cada um. Mas eu não posso achar que tudo se resuma apenas aos prazeres momentâneos, passageiros e transitórios de minutos em que eu possa sentir prazer nas coisas materiais, carnais e terrenas. Eu procuro equilibrar, filtrar tudo isso da melhor maneira possível e a própria palavra de Deus, ela nos dá suporte, estrutura, condições da gente poder saber bem observar, né, tudo isso à nossa volta, tudo isso. Então, a palavra é clara aqui que diz que eu tenho que estar cingido, eu tenho que estar preparado, cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E a única forma da nossa candeia ela ser acesa, estar acesa, é com o Espírito Santo. Não tem outra maneira. Cheio do Espírito Santo, uma vez você buscando o Espírito Santo de Deus, você estando inserido naquilo que o Espírito Santo ele deseja, porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Uma vez que você obedece a Deus, a sua palavra, então o Espírito Santo com certeza ele virá sobre você, ele habitará em você, ele encherá você. Uma vez que o Espírito Santo vê essa obediência, uma vez que o Espírito Santo vê esse temor, né, esse desejo da sua parte em fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então, acesas as vossas candeias, elas têm que estar o tempo inteiro assim. O servo vigilante, ele cuida nesses dois pilares. Esses dois pilares do servo vigilante têm que ser cruciais. Cingir lombos e acesas candeias. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho de Lucas 12, 35, a palavra de Deus. E aqui a seguir a palavra diz: e sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor. Ele dá uma comparação, né? Fala de uma forma alegórica, né?
assemelhando-se à maneira em que um servo aguarda o seu senhor, em uma questão, uma circunstância de trabalho, né? Então, assim também, nós que trabalhamos para o reino de Deus, temos que estar da mesma forma aguardando o nosso Senhor chegar, da mesma forma em que um servo aguarda o seu Senhor, né? Ao qual ali é o dono daquela casa e assim também o dono da nossa casa, o dono da igreja, que somos nós, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o dono. Ele é o dono. Ainda que você duvide, ainda que você discorde, ainda que você não creia, não aceite, não concorde, né? Mas essa é a realidade, imutável, inevitável, irrevogável. Não adianta a gente querer criar. Eu não posso querer jamais obrigar você a acreditar no que eu acredito, e eu também não sou obrigado a acreditar naquilo que você duvida, respeitando ambos os princípios e opiniões e credos. Essa é a palavra de Deus, pura, simples, genuína, da forma que Deus ele requer de cada um. E ele diz aqui no versículo 37, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então observe que feliz daquele em que o seu Senhor chegar e os encontrar o quê? Vigiando. Quem foi encontrado por ele, pelo Senhor, em vigilância, será servido, né? Será servido, é o que a palavra diz, meus irmãos. Que palavra abençoada, hein? Que palavra abençoada é essa? Olha que Deus ele fala de uma forma extraordinária nessa mensagem. Eu creio que essa mensagem vai ficar aqui gravada, né? Ela vai ficar aqui registrada, disponível para quem desejar compreender. Talvez você está me ouvindo agora, é uma pessoa que está afastada do Evangelho, afastada dos caminhos do Senhor. De repente você é uma pessoa que está distante da presença de Deus. Talvez seja uma pessoa que você já esteve muito frequente com as suas atividades espirituais, rotinas espirituais, e hoje, devido à demanda de trabalho, de atividade, de funções, talvez você não tenha encontrado disponibilidade de tempo para você se doar ao Evangelho e também ao reino de Deus. Eu me refiro ao reino de Deus. Eu não estou aqui falando em religião. Eu não venho aqui, através desse canal, dessa plataforma, trazer religião para ninguém. Eu congrego numa denominação, eu lidero uma denominação, eu cuido de pessoas através de uma denominação, só que eu não prego religião. Eu prego o Evangelho puro, simples e genuíno, sem precisar de forma nenhuma, nenhum tipo de eloquência ou talvez nenhum tipo de influência do meu ponto de vista ou da minha visão ótica humana, mas eu procuro de modo revelador transmitir aquilo que eu entendo que Deus ele deseja que seja transmitido, até porque há uma responsabilidade conferida, voltada, empregada para aqueles que ensinam. Então a gente sabe que infelizmente há muitos que desprezam a correção, desprezam a disciplina, rejeitam a disciplina, mas aqueles que aceitam, que recebem,
que valorizam, aqueles que de todo o coração crê que Deus, por misericórdia, Ele usa a seus servos para poder se comunicar com seu semelhante, então esses são beneficiados. E aqui você percebe que Deus, Ele por misericórdia, está usando essa porta, esse canal, essa ponte que nos une através do digital, para que você possa estar recebendo nesse momento. Você parou aí tudo que você esteja fazendo, seja agora no momento ao vivo, ou seja no momento depois gravado, você vai poder meditar, ouvir, conferir se tudo que está sendo transmitido realmente pode verdadeiramente trazer um resultado, um benefício para a sua vida espiritual, né? Então, Lucas, capítulo 12, 35 ao 38, a palavra está deixando claro que bem-aventurado é aquele que o Senhor encontrar em vigilância, em ação, lombo cingido, candeias acesas. Esses serão servidos. A Bíblia diz que aquele que me servir, o Pai o honrará. Então você que se encontra agora, nesse momento, abatido, abalado, cansado, desanimado, talvez você é uma pessoa que já esteve em vários ministérios, denominações, congregações, e infelizmente por algum motivo não se identificou, não deu certo, acabou saindo e procurou talvez uma direção contrária, um atalho, e isso muitas vezes te levou para longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que deixa o caminho, Deus, Ele corrigirá severamente. É algo que muitas vezes é até pesado dizer, mas é a verdade, né? Desprezar o caminho, abandonar o caminho, deixar o caminho. Provérbios, a palavra diz que Deus, lá no Provérbios 15 fala isso. Deus, ele punirá severamente. Então, longe de nós pensar em deixar o caminho, abandonar o caminho, retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Deus não tem prazer na alma que retrocede. O prazer de Deus é que a gente siga em frente, a gente vá em frente, né? A gente possa perseverar, continuar em frente, adiante aquilo que Deus ele requer de cada um. Eu concluo aqui, não vou me alongar, no versículo 38, dizendo: e se vier na segunda vigília, se vier na terceira e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, né? Então observe que essa mensagem que Deus me deu aqui nessa manhã, exatamente, é uma palavra que a gente nunca deve esquecer. A gente pode ler a Bíblia, ler a palavra de Deus diariamente, e são diversas as mensagens e passagens que a gente tem, onde Deus ele fala ao nosso coração, né? Deus ele fala com a gente, mas a gente não pode de forma nenhuma se esquecer dessa esperança, dessa promessa, desse aguardo. Nós estamos aguardando por isso, né? Firmemente estamos aguardando por isso, esperando por isso, porque essa é a expectativa de todos, né? Então, bem-aventurado, felizes aqueles que estejam vigilantes e estejam não só na primeira, como na segunda, como na terceira, ou seja, sempre aguardando em todo horário, em todo momento. Primeira vigília, ela tem um período, segunda vigília ela tem o período, terceira vigília ela tem outro período. Então, em todo o tempo, em todos os períodos do dia, em todos os momentos do dia, né, nós temos manhã, tarde e madrugada. É isso? Manhã, tarde, noite e madrugada. A madrugada, a noite se estende com a madrugada. Então, a manhã ela se estende com a tarde. Então, em todos os períodos a gente precisamos estar vigilantes, atentos,
A vigilância nos leva à atenção, não é isso? Versículo 39, né? Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, né? Ou seja, subtrair algo, tirar algo, roubar algo, levar algo, né? Se a gente soubesse exatamente quando um ladrão ele pode roubar a nossa casa, invadir a nossa casa, seja na ausência ou na presença, a gente não daria nenhum tipo de brecha, né? A gente não daria brecha. Então, a gente procura em todo momento manter as brechas fechadas, porque a gente nunca sabe o momento e a hora em que o ladrão... Quem é o ladrão? O inimigo. O ladrão é aquele que vem para roubar, matar, destruir. Ou seja, o ladrão ele tá disposto, ele vem com o objetivo de roubar, mas se for preciso ele para levar o que ele veio roubar, ele pode matar ou até destruir o alvo ao qual ele veio atingir, né? Então, sendo assim, a gente tem que estar vigilante, tanto com relação ao Senhor, ao dono da casa, né, como também ao inimigo, né? O inimigo que muitas vezes trama, né, se levanta, ele arma ciladas contra a nossa vida, ele arma armadilhas contra a nossa vida, e a gente precisa ter cuidado, vigilância. Versículo 40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, enquanto a gente menos imaginar, a gente pode até, vou tirar um cochilo aqui, porque o dono da casa ele não vai chegar agora. Já são tal horário, tal hora, então ele não costuma chegar esse horário. Então eu vou dormir mais um pouco e aí eu consigo ter mais 1 hora ou mais de descanso até que ele chegue, para que eu não fique acordado esse tempo todo, né? Porque o dono quer chegar e encontrar acordado já, agilidade. O dono não quer ter que esperar o servo acordar, né? Imagine aí, você ser dono da sua residência e contratar alguém para cuidar, e no momento que você precise sair, e quando você chega, aquela pessoa está dormindo, você vai ter que esperar ela acordar, se vestir, se agasalhar, para daí poder, meia hora depois, 1 hora, tá em condição de poder lhe atender. Às vezes você pode querer chegar, encontrar algo para comer, querer encontrar algo ao alcance para usar, não, preciso disso, daquilo, e a pessoa não está ali, você tem aquela urgência de atendimento, de assistência, e não tem. Então não vale de nada aquele servo é inútil, né? Então é melhor você mesmo fazer no lugar daquele servo. Então aquele servo ali não presta, não tem serventia, ele não tem necessidade de estar ali. Está ocupando um espaço, um lugar que não é preciso, que não é prático para você ter ele ali, não é útil para você ter ele ali. Então, que leva a entender que você tem que dispensar aquele servo e fazer da sua maneira, fazer do seu jeito. Lucas 12, 35 ao 40, agora o 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? Ou seja, essa palavra ela só é útil para os pastores, só é útil para os obreiros, só é útil para bispos, só é útil para católicos, para evangélicos, só é útil para quem realmente está dentro da igreja? E disse-lhe o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração, ou seja, o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que,
sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, não é isso? Separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis, né? Ou seja, quer dizer, Pedro perguntou, é só para a gente? Essa palavra é útil? É só para nós? É só a gente? Ou serve para todo mundo? Então, o que Jesus quis dizer, essa palavra é para todos. De graça a receber, de graça a dar, e do jeito que você receber, você tem que transmitir, você tem que passar adiante, você tem que compartilhar, no partir do pão e nas orações, não é isso que a palavra diz? Então, é compartilhar o que Deus ele tem feito chegar ao seu coração, ao seu conhecimento, ao seu entendimento. Então, se ele te deu a saber, então pega o saber e transmita a pessoas idôneas, fiéis, aqueles que realmente querem conviver em santidade, querem ter o conhecimento da luz da Bíblia, da palavra de Deus, para poder ser salvo, para ser alcançado por essa graça, né, salvadora, né, esse favor imerecido da parte de Deus. Né? Versículo 43, eu reforço, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Né? Não é só para mim alimentar, eu vou alimentar todos. Eu não tenho que me embriagar do Espírito Santo sozinho. Eu tenho que desejar também que outras pessoas se embriaguem do Espírito Santo comigo. Né? Então eu tenho que ter essa sede e essa fome de me alimentar do pão e do Espírito de Deus, da palavra e do Espírito de Deus. E a palavra diz aqui para concluir, no 46 diz aqui novamente, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, versículo 47, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, muitas chicotadas. Então veja que os que estão com seus lombos cingidos, candeias acesas e estão prontos na primeira, na segunda, na terceira vigília, serão servidos à mesa. Você vê que a impressão que temos é que nós iremos servir ao Senhor, né? Porque é a ordem normal, é a ordem cronológica, a ordem comum, a ordem natural. Porém, ele diz aqui, né, na contramão de tudo, que ele, o Senhor, ele irá servir à mesa os seus servos, né? Então há uma promessa, né, uma esperança maior. Eu me recordo das bodas, né? As bodas que o Senhor ele prepara. E há um cálice do Senhor, uma boda preparada, as bodas do Cordeiro, que o Senhor promete no céu, né? Para aqueles que tão somente se enquadram nesse texto e nesse contexto também, né? Então a palavra diz aqui, no versículo 47, que ao contrário desses, muitos receberão o quê? Açoites. O que é açoites? Chicotadas, né? Muitos receberão açoites, chicotadas. É o contrário de serem servidos mediante aquilo que o Senhor ele tenha como promessa. Versículo 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito será cobrado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Esse fogo é exatamente as provas, né, que a gente passa, né? As provações, os desertos, os vales, as covas,
Deus ele permite todas as provações para os seus servos, e se lançar fogo na terra é exatamente isso que Deus ele proporciona na vida daquele que decide viver o modo digno do Evangelho de Cristo. Então somos colocados em uma provação, uma prova de fogo, e uma vez a gente sobrevivendo a essa prova de fogo, a gente suportando essa prova de fogo, então aí nós somos aprovados pelo Senhor. O Senhor ele nos aprova, e uma vez aprovados, então a gente recebe a recompensa, o louvor e também a honra da parte de Deus em relação àqueles que são provados por esse fogo. Importa, porém, que seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Quer dizer, não é só o batismo nas águas, né? O batismo com o Espírito Santo é algo que sela, né? É o selo de Deus na vida do homem, né? Na vida do servo, o batismo com fogo, é onde Deus ali, ele purifica a gente de toda impureza, né? De tudo aquilo que traz como acúmulo de sujeira, de coisas ruins a nossa alma, a nossa vida. Então o fogo ele serve para purificar, né? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo para encher e com o fogo para purificação da alma, para que a gente tenha um coração todo voltado para Deus, para as coisas de Deus, concernente às coisas de Deus. Então, é muito importante a gente compreender isso, é muito importante a gente entender isso, né? Como Deus, ele deseja que a gente esteja cheio, né, no seu espírito, cheio da sua presença e, além de tudo, avivados pelo fogo, né? E é isso que Deus ele quer de cada um. Não é um servo simplesmente que ocupe um assento em uma denominação, um banco em uma denominação, né? Não é um servo que simplesmente deseja ou quer, né, fazer parte de uma congregação. Não, ele quer muito mais do que isso. Deus ele quer uma intimidade, um relacionamento, uma aliança, uma aproximação. O Senhor ele quer isso, entendeu? Ele quer isso de mim, de você. E não adianta a gente tentar de forma nenhuma fazer da maneira contrária, da maneira diferente, porque isso não vai trazer nenhuma mudança e resultado benéfico para a nossa vida. A nossa saúde espiritual ela acaba, de certo modo, tendo prejuízos quando a gente não entende isso. Porque o próprio Senhor ele deixa aqui claro que isso traz consequências, né? Quando o servo ele não atenta para o seu trabalho, quando o servo ele não atenta para o seu chamado, quando o servo ele não se dispõe a fazer da maneira que agrada a Deus, então acaba que ele ao invés de receber recompensa, ele recebe prejuízos, né? Quem é que gosta de apanhar? Por que tem muitas pessoas apanhando, né, na vida? Por que tem muitas pessoas que sofrem na vida? Por que tem muitas pessoas que estão passando por tribulações? Por que tem muitos crentes hoje que têm estado em uma situação decadente, né, deprimente? Muitos dentro das igrejas com depressão, com síndrome do pânico, desesperados, atormentados, angustiados, desacreditados, com a sua fé naufragada, né, em baixa, porque não querem estar em vigilância, porque não querem estar com seus lombos cingidos, prontos para a ação, preparados para a ação, prontos para o combate, né? Quando Deus ele nos chama para uma ação, nós temos que dizer o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não posso
dizer, ah, não, meu Senhor, agora eu não posso, eu não tenho como, não dá. Então imagina aí a tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força e a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza, né? Quando você deseja contar com alguém, que essa pessoa diz, ah, agora eu não posso, agora não dá, agora não tem como, eu não tenho condições, como é que você fica? Triste, abatido, chateado. Você fica desapontado, né, com aquela pessoa, porque você esperava que ela pudesse lhe estender a mão naquele momento que você solicitou ela. Então Deus, ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente. Deus, ele conta com a gente. E a gente precisa entender, né, que Deus, ele quer usar a nossa vida, né? Então quero poder, de certo modo, contribuir, né, com essa minha participação aqui ao vivo e gravado, que vai ficar gravado, para que essa mensagem seja compartilhada. Se você vê que essa mensagem ela pode estar sendo útil para a sua vida e para a vida de outras pessoas, então compartilha essa palavra. Compartilha no privado, envie essa mensagem para muitas pessoas que você considere precisar ouvir essa mensagem, para que elas estejam alertas, para que elas estejam vigilantes, para que elas estejam atentas, para que elas estejam cheias do Espírito Santo. Lucas 12, do 35 ao 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Lucas 12, 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Será que Jesus ele veio trazer só paz? Não, vos digo, mas antes, espada, dissensão, divisão. Espada para dividir, né? Ele veio trazer divisão. A palavra de Deus, ela causa divisão porque tem pessoas que não concordam, não aceita, não quer, não respeita, né? Não honra, não pratica, não vive. Cada um tem a sua visão, sua concepção, sua opinião, seu entendimento. E você deve respeitar cada um que crê do jeito que quer, vive do jeito que quer, faz do jeito que quer. A vida de cada um é sua, cada um cuida, faz o que quer, né? Cada um cuide da sua vida, cada um cuida da sua vida e procure fazer o seu melhor para Deus. Eu não posso agradar este ou aquele, irmão, vizinho, parente, conhecido, não. Antes o que importa é agradar a Deus do que aos homens. E o resto, cada um dê o seu melhor. Cada um faça a sua parte. Cada um faça o seu papel. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe a sua responsabilidade. Como crente, como cristão, como evangélico, como católico, como conhecedor da palavra, como praticante da palavra. Jesus está deixando claro, eu não vim trazer paz. Embora ele seja o príncipe da paz. Mas ele falou, no mundo tereis aflições. A paz que ele nos dá é para a gente poder ter condições de poder enfrentar as guerras em paz, sabendo de que ele, o Senhor, está com a gente. Não para a gente poder ficar de perna para o ar, de braço cruzado, deitado o dia todo, até meio-dia, esperando que a guerra ela tenha um desfecho e um resultado ao qual a gente deseja, mas a gente não quer guerrear. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Querer que tudo se resolva, tudo venha a ter um êxito merecido, desejado, esperado, quando na verdade a gente não faz nada para que esse resultado aconteça. Não. Jesus ele já te dá a paz para você entrar na guerra e sair dela em paz, de que você tem o apoio de Deus. Para isso que serve a paz do Senhor. Mas não para você poder viver uma vida de moleza, uma vida de maré mansa, uma vida fácil. Não, negativo. Não. É maravilhoso ter a paz de Cristo no seu coração. Você deita em paz, acorda em paz e não deve nada a ninguém. Isso é maravilhoso, nem ao diabo, nem a ninguém. Não dever nada a ninguém é algo que, sabe, você deita no seu travesseiro tranquilo e acorda tranquilo. Isso sim é paz. Não é verdade? Certeza da salvação é paz. Certeza da vinda de Cristo é paz. Certeza do amor de Deus é paz. Certeza das lutas e das provações e das adversidades, isso é paz também. Eu sei que isso vai vir. Mas eu vou vencer, porque com Cristo somos mais que vencedores. Então a palavra diz aqui, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3.
gente vê isso com maior frequência. Dentro da igreja, na nossa casa, na nossa residência, no nosso domicílio. Né? Nem todo mundo crê no que a gente crê, nem todo mundo professa. Na vizinhança é assim, na comunidade é assim, no bairro é assim, na cidade é assim. Cada um acredita em Deus da forma que quer, que entende, que acredita. Então, a gente respeita, né? Fazer o quê? A gente vai abrir a cabeça dos outros para poder, né? Abrir a cabeça e colocar dentro aquilo que a gente... Não. A gente vai compartilhar daquilo que a gente crê agora. Quem creu na nossa pregação, né? Não foi o que o profeta Isaías disse? Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou? Quem acredita, né? Naquilo que a gente prega. Versículo 53, para encerrar. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Então, é a palavra pura, viva, santa, que se cumpre em nosso meio. Seja um servo vigilante, candeias acesa, né? Candeia é o nosso corpo, o que acende é o Espírito Santo. Então, corpo cheio do Espírito Santo, pronto para ação, vigilante, atento, preparado, a serviço, ligado, ligeiro com a sua vida para com Deus. Essa é a minha parcela de contribuição, né, que eu entro aqui, eu chego aqui com todo carinho, respeito e desejo de poder compartilhar dessa palavra, né, que você possa compartilhar ela com as pessoas que você considere, ame. Se você achar que realmente ela é interessante, é importante ser compartilhada essa palavra, compartilhe, tá? Para aumentar a fé de alguém, fortalecer alguém. E se lembrar, se recordar que a gente está aguardando a esperança da vinda do Senhor, do dono da igreja, do dono da nossa vida. E temos que ter essa garantia, essa paz, né? No nosso coração. Viver a sua vida, continue trabalhando, continue cuidando, né? Continue fazendo tudo o que você considere ser da responsabilidade de alcance você fazer. O que está ao seu alcance, o que vier à sua mão para fazer, faça de todo o coração, com toda a sua força e com todo o empenho, né? Faça como se estivesse fazendo para Deus aquilo que você faça com relação a compromisso com as pessoas da terra. Mas essa palavra que eu trouxe aqui hoje, que estou finalizando, é para que você se lembre do comprometimento que você tem, né? O comprometimento que você tem, deve ter com o céu, com o reino dos céus, com o nosso Deus, né? Com o Evangelho, entendeu? Porque Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim de moderação, de amor, de equilíbrio, né? De uma certeza, um espírito de certeza de que esse Deus, ele é vivo, é poderoso, é presente, e que a palavra dele não volta vazia e não cai no chão. Essa palavra está chegando até o seu coração para poder te fortalecer mais, para você se fortalecer mais. E você se recobrar ânimo. Tem de bom ânimo, não desanima não. Não desanima não desiste não. Ah, mas fulano parou de ir para a igreja, deixou de buscar. Ah, mas fulano não está indo mais, não está congregando mais. Ore pela pessoa e siga em frente. Salvação individual. Ela não vai te salvar, nem você vai salvar ela não. Agora ore por ela. Se ele parou, o marido parou, a esposa continua. A esposa parou, o marido continua. O irmão parou, o outro irmão continua. Aqui a divisão. Alguns vão estar fracos, abatidos. Alguns vão estar buscando atalhos, buscando outras direções, buscando outras rotas diferentes da que você vai estar caminhando. Então não saia do caminho, não saia da rota. Não saia da rota. Tá? A rota é uma só, o caminho é um só. É Cristo, é o Evangelho, é a palavra, é o verbo. Tá bom?
Então, é a minha participação, tá certo? É a minha parcela de contribuição que eu posso estar trazendo aqui. Eu estou aqui com um copo d'água pronto, aqui na minha frente aqui. E eu quero dividir esse espaço, quero compartilhar esse momento para poder orar com você. Quero orar pela sua vida, você que se encontra agora, talvez, passando por algum problema difícil. Tá? Tem algumas pessoas aqui que estão comigo ao vivo e outras que vão depois assistir essa gravação. E agora, nesse término dessa mensagem e dessa mensagem através da live, eu quero orar com você e por você, tá bom? Se você já tem aí um copo com água, uma garrafa, né, prepare nas mãos, porque isso aqui é um ponto de contato, tá? A Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu guardo muito esse versículo, né? Porque quando a palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, então através da fé eu creio que em oração, apresentando esse copo com água ao Senhor e bebendo dele, eu vou estar sendo cheio do Espírito do Senhor, uma vez pela fé, crendo que isto é possível, tá bom? Então, se você quiser orar comigo, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, maravilhoso, meu Deus, eu oro agora pela vida desse irmão, dessa irmã, que acompanha comigo essa transmissão, essa gravação, essa mensagem, que o Senhor me deu nessa manhã para compartilhar com todos, a qual chegou ao vivo, exatamente nesse momento, ao coração dessa pessoa, e vai chegar no coração deste que vai estar assistindo agora, através da gravação que vai ficar disponível. Pai, abençoe, meu Deus, a casa, a família, a saúde dessa pessoa. Visite o coração, a alma dele, essa pessoa que está fraca, abatida, amargurada, cansada. Essa pessoa, meu Deus, que está passando por um momento de luta, de dificuldade, talvez desempregado, endividado, falido, talvez doente. Essa pessoa que está agora em tratamento, de repente essa pessoa está me assistindo de um hospital, talvez está me assistindo, meu Deus, em um leito de dor, em uma cama vegetando, em uma cadeira de rodas. Meu Deus, envia o teu poder, os teus anjos, até essa pessoa que vai chegar essa mensagem e que vai trazer ânimo, força para a vida dela e que ela vai poder, meu Deus, se erguer dessa situação. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa que assiste essa mensagem, que ela possa receber, meu Pai, a força e o poder do Senhor. Consagre esta água e abençoe. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja fortalecida, que o teu Espírito Santo venha encher a vida dela e ela venha, meu Deus, ser tocada pelo poder do Senhor. Haja cura, haja luz, haja o milagre, haja bênção, haja vitória. Eu entrego a vida de todos em tuas mãos e declaro o milagre, a bênção, a restauração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Beba da água com fé e seja abençoado. Graças a Deus, né? Estaremos finalizando aqui agora e em breve estarei com mais frequência vindo aqui trazendo mensagens edificantes como essa. Esse amigo que vos fala, Pastor Santos, responsável pelo trabalho da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, que nós temos aqui em Riachão do Jacuípe, Nova Fátima e no bairro de Santa Cruz. Inclusive eu estou aqui com o pastor Edson, presente na live, e a sua esposa, missionária Maria, e outros irmãos aqui. Minha esposa também está aqui na live, e estaremos sim orando por todos aqui, que o pastor Edson coloca os nomes, pode ter certeza. Estaremos orando sim pela dona Judite, pela Emily, pela Kailiane, pela Valdemira e pelo Edmilson, né? E por todos quantos mais
entraram aqui nessa live, logo mais estarei no monte, tá? Logo mais estarei no monte, às 2 horas da tarde. Terminando aqui, vou só me preparar para almoçar e logo mais às 2 horas estarei orando por todos vocês que participaram aqui dessa live e que também fazem parte dos seguidores do Facebook, do Instagram e do YouTube também, que essa mensagem vai para o YouTube. Logo mais a gente vai colocar disponível lá no YouTube essa mensagem. E que Deus ele possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária, poderosa nesse sábado. Quero desejar aqui um bom final de semana para todos e busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele estiver próximo do seu alcance, tá bom? Ele não está longe, Ele está perto. É só você crer, tá? É só você crer, tá bom? É só você crer e se doar, né? É só você crer e se lançar, entendeu? E Ele vai te acolher e te amparar. A Bíblia diz em Salmos 27 que ainda que meu pai e minha mãe me deixem, me abandonem, o Senhor me acolherá. Então você pode estar sendo esquecido de todos, até da família. Não é que pai e mãe é família, mas de Deus você não é esquecido, tá bom? Um beijo, no coração de todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um excelente dia, tá bom? Um excelente dia para todos. Vai ficar gravado aqui, tá? A mensagem vai ficar gravado. Alguns irmãos que estão entrando agora, nesse exato momento, mas eu vou deixar a mensagem toda ela gravada na íntegra, tanto no Facebook como no Instagram, como no YouTube, e vocês vão poder acompanhar essa mensagem lá nas plataformas que vai ficar disponível, tá bom? Meu abraço, que Deus abençoe a todos abundantemente. Muito obrigado pela sua paciência, audiência e companhia, e até a próxima, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.